Olá, meu amado irmão, irmã. Sejam bem-vindos a mais uma experiência online da Igreja Missionária Unida da Via Norte. Nós estamos falando nesses últimos dias, nessas últimas mensagens, sobre conquistas. Falamos sobre Josué, Jericó, como eles procederam, seguindo as instruções do Senhor Jesus. E aqui, mais uma vez, eu quero falar um pouco. Logo depois da grande conquista de Jericó, eles estavam diante de uma conquista que era assim, certeza, não tinha como dar errado e deu tudo errado. Uma cidade inexpressível chamada Ai. Então Josué, ele conquistou Jericó, derrubou aquelas muralhas, ganhou o respeito dos inimigos. E agora ele está diante de uma cidadezinha chamada Ai, inexpressiva. Quando Josué manda um grupo para olhar Ai, para saber, para vigiar e olhar o que tinha de tão importante naquela cidade, e eles descobriram que não tinha nada. Os espias que foram lá trouxeram um relatório dizendo assim para Josué: Josué, não se desgaste, não se estresse com essa cidadezinha, porque é uma cidade muito pequena e para que levar todo o povo? Levam 2 ou 3 mil homens. E a moleza. Nós vamos entrar e já vamos destruir Ai, como nós fizemos com Jericó. E tem algumas situações nas nossas vidas que nós compomos um olhar tão fácil da coisa e às vezes nem sempre é como nós pensamos. E nesse projeto de conquistas, principalmente das promessas que Deus fez para nós, às vezes é preciso montar uma vigilância mais severa nesse processo. Eu falei nas 2 últimas mensagens que Deus falou com Josué: eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, onde você pisar a planta do seu pé, eu vou te dar por herança. Mas também Deus fala para Josué: não deixe de meditar no livro da lei, medita no livro da lei de dia e de noite, porque ali nós vamos encontrar as instruções para o nosso sucesso, para avançarmos na conquista da terra. Então, Josué agora está diante de Ai. Eu vou ler aqui com você, se você quiser acompanhar a leitura no livro de Josué, no capítulo 7, olha que tragédia o que aconteceu com Josué e o povo de Deus no processo de conquista da terra prometida. Diz assim um texto, eu vou ler para você. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué a Jericó, alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, ao oriente de Betel, falou-lhes dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiaram Ai. E voltaram a Josué dizendo: não suba todo o povo, subam uns 2 ou 3 mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque são poucos os inimigos. E este é o relatório dos espias. Mas olha o que diz o versículo 1 do capítulo 7. Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas. Alguém do exército do Deus vivo, alguém que compunha esse esquadrão vitorioso, um homem de guerra chamado Acã. E quando nós olhamos para a história de Acã, ele pegou algumas coisas, ele prevaricou, pegou algumas coisas condenadas. Deus mandou destruir tudo que houvesse no arraial dos inimigos, mas ele viu algumas coisas e chamou a atenção dele. E ele tomou posse daquilo. E um homem, apenas um homem, que prevaricou contra o Senhor Deus, colocou em risco
todo o processo de conquista da terra prometida. Um homem, uma atitude, um comportamento inadequado, fez algo que Deus não mandou fazer. Eu quero insistir aqui na questão das instruções. A instrução que o Senhor havia dado para Josué era exterminar, matar, queimar tudo que era condenado. Mas um homem chamado Acã, ele toma posse de algumas coisas. Acã tinha família, tinha mulher, tinha filhas, tinha bois, tinha animais. Ele era um homem que ele tinha de tudo, ele não precisava colocar em risco a vitória sobre uma situação tão pequena como a cidade de Ai. Mas nesse processo de conquista e nas instruções que o Senhor tem nos dado, Deus, ele não permite, ele não aceita que nós prevariquemos, que nós irritemos ao Senhor com algumas atitudes que são erradas diante de Deus. E aqui, olha, no texto, quando os homens vão para Ai, pega lá 2 ou 3 mil homens e eles vão para Ai, a mão do Senhor já não estava mais com eles. Aqui a vitória já era garantida, mas eles tiveram uma derrota vergonhosa. Eles fugiram diante dos homens de Ai. E na descida, depois do monte, na descida, eles mataram aqueles homens, alguns dos homens que foram lá para guerrear, e eles voltaram totalmente destruídos, arrasados, envergonhados. Então Josué, ele rasga as suas vestes, num sinal de tristeza e indignação, porque ele sabia que havia uma promessa sobre a cabeça dele, ele sabia que Deus estava com ele e que a vitória era certa, e se deu errado, porque em algum momento as instruções não foram observadas com clareza. Então ele rasga a roupa e agora ele quer saber quem prevaricou. O processo de conquista, o nosso processo de alcançar o sucesso, ele só é interrompido quando nós prevaricamos, quando nós pecamos contra o Senhor. Satanás não tem poder para nos barrar. Muralhas de Jericó não podem nos parar. Cidades como Ai não podem nos parar. E agora, exagerando, até saindo do nosso texto, os Golias, eles não podem nos parar. Mas tem uma coisa que pode se opor às nossas vitórias: quando nós prevaricamos, quando nós irritamos o Senhor com o nosso pecado. E olha o que diz aqui a palavra no versículo 13: dispõe-te, santifica o povo e dize: santificai-vos para amanhã, porque assim diz o Senhor. Para retomar o processo de conquista, o que eles tinham que fazer? Santificar o povo. Nesses dias, Deus está levantando um povo santo, que não está só de olho na bênção, que não está só de olho na promessa, mas também no processo de conquista, um processo de conquista chamado santificação. O que é santificação? Santificação não é você ter um parzinho de asas brancas como um anjinho, uma áurea na cabeça e ficar levitando, gravitando, cantando um cântico gregoriano, como nós vimos nesses afrescos, nessas pinturas dentro das igrejas. Aqui no Brasil até podemos citar aqui o período barroco, citando um dos mais extraordinários artistas, que são as obras do Aleijadinho, que também pintava a igreja, e tem esse mesmo gancho nesse viés de santidade, de parzinho de asas e totalmente... Não é isso. Santidade, ou ser santo, é ser separado por Deus para um propósito. A santidade é um processo longo nas nossas vidas. A salvação é um ato.
Quando nós confessamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós nos entregamos para Ele em arrependimento, confissão de pecado e abandonamos o comportamento antigo, aquele mundano, isso chama-se santificação. É eu melhorar cada dia. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que roubava, não roube mais. Nós temos em Deus a vitória sobre essas coisas. E nós precisamos ir eliminando, dia após dia, comportamentos ruins que são perniciosos não só para nós, mas também para as pessoas que nos cercam. Quando nós trabalhamos em grupo, se um prevaricar, se o nosso propósito é coletivo, quando um prevarica, nós comprometemos o sucesso da missão, nós comprometemos a nossa vitória e a nossa entrada na terra prometida. Deus interrompe o processo de sucesso e de vitória quando há prevaricação. Nós não podemos continuar, nós somos paralisados, bloqueados, sofremos a vergonha da derrota por causa de um homem, apenas um homem. Eu quero lançar mão de um texto de João, 1 João, no capítulo 2 de 1 João, aqui na palavra do Senhor, que diz assim, 1 João, olha que tremendo isso aqui, capítulo 2, versículo 16 e versículo 17, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E João, o discípulo amado, ele continua: ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. E se nós pensarmos aqui no pecado de Acã, quando ele viu lá ciclos de prata, uma capa babilônica e uma barra de ouro, quando ele viu, ele confessa isso para Josué, quando Josué lança sortes para saber quem foi que fez, quem cometeu esse pecado, e o primeiro lance de sorte cai sobre a tribo de Judá, e Acã era da tribo de Judá, ele era da tribo do leão de Judá, tribo de Jesus, um homem totalmente separado, uma tribo separada, uma tribo que trazia aqui o DNA do Cordeiro. Ele cai, e a palavra diz: quando eu vi essas três coisas, quando eu vi, e aqui ele cai exatamente nesse pecado da concupiscência da carne, o desejo da carne, e a concupiscência dos olhos, é aquilo que eu desejo, é aquilo que eu vejo. Essas duas coisas juntas chama-se a soberba da vida. A concupiscência é quando nós, enquanto seres humanos, temos como regra principal do nosso pensamento a sexualidade. Nós só pensamos nisso. Nós só pensamos na imoralidade. Nós só pensamos na arrogância. Nós só pensamos na soberba. Só pensamos em satisfazer os nossos desejos carnais. Então nós corremos um sério risco de abandonar o processo de santidade, abandonar o processo de santificação e cair na miséria e na vergonha. Toda a concupiscência da carne, toda a concupiscência dos olhos e a soberba da vida nos leva de volta para um estado de miséria, um estado de pobreza, um estado de enfermidade e um estado de vergonha. E às vezes é tão difícil lutar contra essas coisas, mas é a condição que a palavra do Senhor nos coloca para alcançarmos a nossa promessa, para alcançarmos a nossa vida, para alcançarmos aquilo que o Senhor tem preparado para nós, para vivermos o pacote completo da felicidade em Cristo Jesus. E quando nós olhamos aqui para o texto de 1 João, capítulo 2, quando nós olhamos para Josué, capítulo 7, e voltando um pouco mais, quando nós olhamos para Eva,
o pecado de Acã foi exatamente o mesmo. Eu não quero aqui fazer um laudo aprofundado sobre o pecado de ninguém, não é isso que eu quero fazer aqui. Mas é uma armadilha para nós, aquilo que nós vemos. Jesus disse que é melhor nós arrancarmos um olho, entrarmos no céu sem um olho, do que nos entregarmos à concupiscência daquilo que nós vimos. Concupiscência também nós podemos interpretar como aquilo que corrói, como uma ferrugem que vai destruindo, que vai acabando aos poucos. A concupiscência dos olhos. Jesus não está falando de arrancar os olhos literalmente, mas tirar os olhos daquilo que nos atrai. Nós somos atraídos por tantas coisas, por tantas concupiscências. Nós abrimos a internet hoje e tem tanta proposta na internet. Você curte alguma coisa de alguém e o próprio portal já avisa para aquela pessoa que ela curtiu e quando estão curtindo e quem curtiu junto com você. E quando alguém curte alguma coisa sua, um processo é o mesmo. E quando você entra numa página, eles querem o seu CPF, eles querem o seu e-mail, porque eles querem te oferecer tanta coisa. Nós estamos sendo bombardeados por tantas ofertas e no meio dessa enxurrada, dessa onda, vem tanta coisa para os olhos, tanta concupiscência. Quando Eva viu o fruto, a concupiscência dos olhos, ela desejou a concupiscência da carne, ela queria ser como Deus, a soberba da vida. Isso entrou no coração de Acã. Sabe, amados, quando Josué, ele fala aqui no texto, né, que ele lançou sortes, e a primeira vez que ele lança sortes e caiu na tribo de Judá, era a grande oportunidade de Acã se levantar e dizer: ei, fui eu causei todos esses danos nesse processo maravilhoso de conquista. O problema fui eu. Ele teve a primeira oportunidade de confessar, ele não confessou. E aí lançaram-se sortes novamente e caiu sobre a família dele. E era a segunda oportunidade dele confessar. Ele não precisava morrer, ser exterminado. Se ele tivesse confessado, orado, pedido misericórdia, ele ficou quieto. Às vezes Deus está nos dando oportunidade de confessarmos, dizer: Senhor, hoje eu estou abandonando aqui esse pecado de imoralidade, hoje eu estou abandonando aqui esse pecado de vício, de dependências, hoje eu estou abandonando aqui essa prática de falar mal dos outros, hoje eu estou aqui abandonando toda a maledicência. Eu quero uma nova vida, eu quero me santificar para tomar posse da promessa. Mas Acã não fez. Até que, por fim, a sorte caiu sobre a casa dele. E agora era tarde demais. E quando Josué chama Acã para uma conversa, ele diz assim para Josué: quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma barra de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo. Olha o que ele fez. Deixou-se levar por aquele que ele viu, deixou-se levar pela cobiça, que em última análise a cobiça é exatamente aquilo que os olhos vê, aquilo que a carne deseja, e a soberba de ter, de querer mais, de ser superior, de mostrar o que tem. E ele, por causa disso, ele atrai para toda uma nação toda essa vergonha da derrota. Infelizmente, Josué, diante dessa situação, não teve outra escolha a não ser eliminar aquele homem, toda a sua família. E a Bíblia diz que todos os seus animais, ele tinha posses, ele não precisava daquilo. A nossa vida precisa ser sem avareza, nós precisamos aprender a nos contentar com o que nós temos, nos contentar com a esposa que nós temos, com os filhos que nós temos, nos contentar com tudo que
a saúde, tudo que nós temos de bom, nós precisamos contentar com isso, tirar do nosso coração toda a avareza e deixar que o Senhor nos abençoe. Quando nós nos contentamos, Deus começa um processo de santificação na nossa vida, permitindo algumas situações para nos santificar. A primeira olhada, tudo bem, a gente olha, é curioso, viu, acabou. A segunda olhada já é problema. A terceira olhada, já começamos um processo de concupiscência. Quando nós olhamos pela terceira vez e ficamos olhando e essa imagem nos dá prazer, seja uma imagem de alguma coisa material, ou seja, alguma imagem ligada a nossos desejos sexuais, na terceira vez, o nosso cérebro vai armazenar essa imagem. Sabe, na nossa memória de longo prazo, nós temos uma memória de curto prazo, uma memória de longo prazo. Aquilo que nos dá prazer, a tendência é que o nosso cérebro armazena e essa imagem vai ficar na nossa mente, porque nos deu prazer. De volta e meia, o próprio cérebro vai trazer essa imagem de volta para que a gente possa ter mais prazer, que a gente possa produzir hormônios bons, como a endorfina, que nos dá um prazer, que nos dá um relaxamento, como a ocitocina, que é o hormônio do prazer, e nós queremos repetir esse prazer. E essas imagens chamam-se concupiscências. Primeira olhada, tira os olhos. Segunda olhada, cuidado. Cuidado com a concupiscência. Arranca, como Jesus disse, arranca os teus olhos destas imagens. Não fique reconfigurando essas imagens para a sua mente. Toda uma nação humilhada, perdida, vencida. Depois que o Senhor tira essa situação do meio do arraial, eles vão para Ai. O Senhor diz assim para Josué: assim como eu fiz em Jericó, eu vou fazer em Ai. E eles vão e eles vencem. Olha, o maior problema do homem em relação às suas conquistas não são as muralhas, não são os gigantes, não são os cercos e os grandes exércitos. Nosso maior problema é não observar as instruções e não nos santificarmos para contemplarmos a glória do Senhor. Depois disso, o povo do Senhor segue e eles tomam toda a terra, porque era a promessa do Senhor. Deus tem promessa na sua vida. E o que nós precisamos fazer? Observar as instruções, seguir as instruções e nos santificarmos e buscar o Senhor cada vez mais para que nós possamos alcançar o nosso sucesso. Deus abençoe sua vida por estar conosco ouvindo essa palavra. Eu quero orar por você. Grandioso Deus e Pai, mais uma vez nós nos dirigimos a Ti em oração, pedindo a Sua graça e a Sua misericórdia, Senhor, sobre essas situações, ó Pai. A concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Livra-nos, Senhor Deus, destes sentimentos, em nome do Senhor Jesus. A palavra diz que o pecado não terá domínio sobre nós. Ensina-nos a dominar os nossos desejos. Ensina-nos a caminhar em santidade com o Senhor, rumo às nossas conquistas, rumo às nossas vitórias. Em nome de Jesus eu oro e te agradeço. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, meu querido, meu irmão, minha irmã. Nos acompanhe nas redes, ok? Todos os domingos de manhã, às 10 horas da manhã, na Avenida Via Norte, número 5046, nós temos o nosso culto presencial. Será uma honra, um prazer receber você ali conosco. Deus abençoe sua vida. Até a próxima.